As famílias portuguesas a optarem por destinos como Angola, também o Brasil é um destino muito procurado nesta altura. No ano passado foram emitidos 55 mil vistos para portugueses trabalharem no Brasil. Ao todo, mais de 100 mil portugueses decidiram emigrar. A imigração, que de resto marcou também Setúbal nos anos 70, quando aqui as indústrias conserveiras começaram a fechar. Eram mais de 130 fábricas que aos poucos foram fechando e muitas pessoas acabaram por emigrar. É esta a saída, Sr. Professor? Vamos todos emigrar? Não, creio que não. Agora, os números são de facto impressionantes, sobretudo para um pequeno país como Portugal, mas a imigração tem duas vertentes. Uma extremamente positiva, que corresponde ao processo de internacionalização das empresas portuguesas, e outra, de facto, que é uma resposta individual ao problema estrutural do desemprego, que assola não só Portugal como outros países, mas que em Portugal é particularmente premente. Portugal é o quarto país da OCDE com a mais elevada taxa de desemprego. Em novembro de 2011, esta taxa atingiu o valor histórico de 13,2%, pior do que Portugal, só a Espanha, a Irlanda e a Eslováquia. O caminho, em 2012, a tendência é para continuar a aumentar o desemprego. Creio que sim, aliás, é um fenómeno global no que respeita aos países ocidentais, porque aquilo que nós estamos a assistir é um reajustamento estrutural da organização da economia mundial, não é? E, portanto, assistimos nos países ditos desenvolvidos, tradicionais, no caso da Europa e dos Estados Unidos, a uma clara perda de emprego, mas há outros continentes, outros países, onde o fenómeno é exatamente o inverso. Portanto, na Europa e em particular em Portugal, creio que se não forem alteradas as opções políticas de fundo relativamente ao papel do Estado na criação de emprego, que irá aumentar. Desde 2001 a taxa de desemprego em Portugal, de acordo com os números do Eurostat, triplicou. Em 2001 tínhamos uma taxa de 4,6%. Agora, este compromisso para o crescimento, competitividade e emprego, assinado pelo Governo e também pelo UGT, como sabe, vai criar mais emprego? Pela UGT e pelas confederações patronais, convém, por todas elas, aliás, convém recordar isso. Não creio, da leitura que faço do documento e também daquilo que tenho lido de opiniões de colegas meus, sociólogos, creio que o documento tem um objetivo central, que é flexibilizar o funcionamento do mercado de trabalho e reduzir os custos da mão de obra. Quando diz flexibilizar, diz facilitar os despedimentos? Também a generalidade dos pontos do acordo relativamente à reforma da legislação de trabalho, digamos que caminha claramente nesse sentido. Importa, no entanto, dizer que a lei de trabalho em Portugal já tinha mecanismos que de alguma forma facilitavam os despedimentos. Simplesmente, neste acordo, esses mecanismos são levados ao extremo. Um dos exemplos mais paradigmáticos, que resta saber, aliás, como vai ser regulamentado, tem a ver com a possibilidade de despedir por diminuição da qualidade da prestação de trabalho. Por inadaptação. Por inadaptação já existia na legislação anterior. Aliás, vem de uma reforma que foi introduzida no tempo da professora Maria João Rodrigues como Ministra da Qualificação e Emprego. O que agora é introduzido é um dado novo, que corresponde, de facto, à diminuição da qualidade de prestação de trabalho, seja por diminuição da produtividade do trabalhador, o que é muito fácil que isso possa acontecer, seja por que, enfim, provoca demasiadas avarias no equipamento, tem demasiados acidentes. Já vamos ter a oportunidade, com certeza, de voltar a falar ainda durante o dia de hoje. Entretanto, retomamos o contacto com a jornalista Ana Martins, que tem estado toda a manhã no Centro de Emprego em Benfica e que está neste momento no Centro de Formação para Desempregados também em Benfica. Ana Martins. Volta à crise. Há pessoas que realmente conseguem dar a volta e também arranjar emprego, o próprio emprego, mas a situação atual do país mostra que há cada vez mais desempregados e a tendência é para que a taxa de desemprego já em valores históricos em novembro de 2011, a atingir os 13,2%, continue a aumentar em 2012.
Sr. Professor, este compromisso para o crescimento, competitividade e emprego assinado pelo Governo, pelos patrões e também pela UGT vai ajudar a inverter a tendência de crescimento do desemprego ou nem por isso? Não creio que do ponto de vista coletivo tenha um contributo muito significativo nos termos em que está enunciado. De facto, há uma aposta muito significativa nesse tipo de soluções individuais, como aquela que acabamos de ver e de ouvir, que são obviamente soluções importantes, que resolvem problemas concretos de pessoas, mas que não permitem ultrapassar um problema mais global que temos, que são os mais de 800 mil desempregados que aparecem nos registros do Instituto Nacional de Estatística. No uso destas áreas do emprego, que medidas essenciais e globais é que eram necessárias tomar urgentemente para inverter esta tendência? As medidas, de alguma forma, estão aí enunciadas pelas organizações internacionais. Ainda hoje foi divulgado um relatório da OIT que chama a atenção justamente para a necessidade de, em termos globais, se apostar na criação de emprego. Isso provavelmente obriga a abrandar um pouco a estratégia de consolidação orçamental que tem vindo a ser levada a cabo, particularmente na Europa, mas também nos Estados Unidos, bem como a reinventar aquilo que é o papel das políticas públicas ao nível da criação de emprego. É preciso não esquecer que, no caso português, o aumento da taxa de desemprego tem vindo a ser muito alimentado por via da diminuição, digamos, daquilo que tem sido o emprego público. É entre os professores, por exemplo, que mais tem crescido a taxa de desemprego. Uma das notícias dos jornais hoje é o abandono do ensino superior. Muitos alunos estão a abandonar o ensino superior, não só por causa da crise, porque não têm dinheiro para pagar as propinas ou porque não têm dinheiro para pagar o alojamento, se estiverem deslocados, mas também porque sentem a necessidade de ir trabalhar, como a dona Luísa Assis, que eu entrevistava hoje de manhã, uma senhora que trabalhou aqui numa fábrica de conservas, que começou a trabalhar com 10 anos porque tinha que trabalhar. Agora começa-se a sentir isso também. Os alunos não concluem os estudos, o ensino superior, porque sentem a necessidade de contribuir, de trabalhar? Inevitavelmente, de facto, as famílias já não têm a capacidade financeira que tinham para ajudar a suportar os custos digamos, inerentes à educação dos seus filhos, e isso conduz, de alguma forma, a que as pessoas abandonem. É preciso não esquecer que as taxas, as propinas pagas em Portugal, nomeadamente no ensino superior, são muito significativas e que os custos indiretos associados ao facto de estar a estudar têm vindo a aumentar também de forma substancial. Um dos casos mais significativos, um exemplo que podemos dar, é o caso dos transportes, em que, de um momento para o outro, os custos de deslocação dos estudantes, e não só, mas em particular dos estudantes, disparou significativamente. Muito obrigada, Sr. Professor.